Efeitos especiais, terror e audiovisual. Isso é o que você confere na entrevista com o diretor Rodrigo Aragão. E mais, o quadro Cinema no Tema falando sobre a trajetória dos zumbis nos filmes de terror. O Bitola de hoje está imperdível. Não saia daí que o programa está começando. O Cinema no Tema de hoje apresenta um subgênero muito popular entre os amantes do terror. São os filmes de zumbis. As figuras dos mortos-vivos sempre se fizeram presente na cultura popular. E na modernidade, essas lendas continuam vivas em fábulas, histórias e até mesmo invadindo o cinema. Os zumbis apareceram na telona pela primeira vez em 1932, quando os irmãos Halperin investiram no terror, gênero já popularizado por filmes como Drácula e Frankenstein, da Universal. Eles gravaram White Zombie com Bela Lugosi, inspirados em uma crença da religião voodoo, e iniciaram um subgênero que se tornaria cult aos fãs de terror. Em 1966, os mortos-vivos ganham cores, no clássico Epidemia de Zumbis, da produtora Hammer Films. Zombie. Mas foi só com A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, que os zumbis se livraram do voodoo e ganharam personalidade. Esse foi o primeiro volume da chamada Quadrologia dos Mortos, que envolvem as sequências Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos e o recente Terra dos Mortos. Com Romero, os zumbis passaram a ser criaturas independentes, que ressuscitam sem nenhum propósito aparente, a não ser de saciar os mais primitivos das necessidades humanas, a fome. Apesar de fantasiosos, os filmes de Romero sempre carregam uma carga social implícita. Como as paranoias da Guerra Fria em A Noite dos Mortos-Vivos, o consumismo irracional em Despertar dos Mortos, a militarização nos países de terceiro mundo em Dia dos Mortos e as críticas ao governo Bush em Terra dos Mortos. You bastard, you have no right! Let's go! Come on, let's go! George Romero não só revolucionou os filmes de zumbis, como todo o cinema de horror, estabelecendo um padrão mais visual aos filmes. Com o novo padrão estabelecido, não faltaram cineastas para explorar o gênero por todo o planeta. Entre os que mais marcaram os anos de 70 e 80, encontram-se o diretor italiano Lúcio Fulci, com seu forte apelo visual, em filmes como Zumbi, Casa do Cemitério e Terror nas Trevas. Sam Raimi, hoje diretor de filmes comerciais como Homem-Aranha, marcou sua estreia com Morte do Demônio. E o neozelandês Peter Jackson, que antes de dirigir Senhor dos Anéis, fez filmes como Náusea Total e Fome Animal. Considerado como o último suspiro dos filmes de zumbis, Pelo Amor e pela Morte, de Michel Soavi, só não é classificado como cinema-arte devido ao preconceito que ronda o gênero. Mas, pelo menos, ele foi classificado pelo renomado diretor Martin Scorsese como um dos melhores filmes realizados nos anos 90. Atualmente, os mortos-vivos passam por um período de adaptação. Com a velocidade na troca de informações e a influência dos videoclipes na edição, os zumbis precisaram de se adaptar, ganhando velocidade e mais apelo visual.
A nova safra de filmes de zumbis, que tem como marco a refilmagem de Despertar dos Mortos e o novo capítulo na saga dos Mortos de Romero, Terra dos Mortos, promete ainda mais sangue para a felicidade dos fãs. I don't care about love, all I care about is money. That's all I want, baby. Ah, yes. Fuck me! I got it! Oh, I got it! No, I got it. Quando deixar de haver espaço no inferno, os mortos caminharão pela terra. Essa foi a frase dita por George Romero, criador do gênero terror e também influência para muitos diretores. Estamos aqui hoje com Rodrigo Aragão, realizador do vídeo Chupa-Cabras e que está em andamento com seu primeiro longa, Mangue Negro. Olá, Rodrigo. Bem-vindo ao Bitola. Tudo bem? Tudo bem. Rodrigo Aragão. Quem é Rodrigo Aragão? Sou eu. Você? É um fato. Sou capixaba, sou de Guarapari. Trabalho com efeitos especiais, sou artista plástico e tal. E tenho produzido filmes nos últimos anos. E sua história de vida? Você parece que tem... que vem... Essa história de maquiador, de filme de terror, vem desde pequeno. Eu nasci em Guarapari, meu pai era dono de cinema, depois virou mágico, meu irmão mais velho era artista plástico. E eu, desde pequenininho, era apaixonado por Jorge Lucas e aquele tipo de coisa. E novinho comecei a brincar de fazer maquiagens. Então pegava massa de bolo e jogava no rosto com papel e coisa assim. E lá pelos 10, 11 anos eu já conseguia assustar os outros. Aí fui me aperfeiçoando. Então na adolescência eu comecei a trabalhar com teatro, fabricar máscaras, bonecos. E com 17 anos comecei a trabalhar profissionalmente em efeitos especiais para cinema e teatro. E por aí foi. E qual a importância do teatro, no caso? A influência que o teatro teve para a formação final, para você, como hoje um profissional que você é? Eu acredito assim, eu sempre fui apaixonado por cinema, mas eu acredito que a possibilidade de fazer cinema, ela se abriu agora com a tecnologia digital. Então, por não fazer cinema, a coisa acabou indo para o lado do teatro. E diante da coisa de dirigir, escrever, os efeitos especiais, eles foram naturalmente também, porque eu fazia com coisas que estavam ao meu alcance. Então, diante da produção, que hoje é pequena, e há 10 anos atrás era muito menor no estado, o serviço que se tinha era teatro. Então, o teatro acabou sendo a escola, tive que adaptar meu trabalho para teatro, e era o ganha-pão também. Eu já dei aula na Fafi e tal, e na UFES, passei a trabalhar com efeitos especiais, e o celeiro foi ali pro lado do teatro. E fazer maquiagem para teatro é mais difícil do que fazer maquiagem para vídeo? Eu gosto muito mais de vídeo. O teatro, qual que é o problema? Você tem que fazer um trabalho mais exagerado, você não há necessidade de detalhismo. Eu gosto muito de detalhismo, eu sou perfeccionista doente, assim, com efeitos. E o teatro, o cara entra no palco, vai ficar 2 horas representando, a maquiagem tem que ficar lá 2 horas, você não pode parar a câmera para dar um retoque, em coisa assim. Então, o teatro ele é mais difícil por isso, ele é tecnicamente mais difícil, e é menos gratificante porque não mostra tanto detalhe. Por isso que cinema é muito mais divertido. E até que ponto esse perfeccionismo seu atrapalha ou ajuda você a fazer esses vídeos? Olha, eu acho que todo mundo que trabalha com efeitos tem que ser perfeccionista, né? A gente brinca, o pessoal que trabalha comigo hoje em dia brinca que a gente faz com o que se tem. Evidente, não tem... Hoje eu trabalhando na produção do Mangue, às vezes a gente fica 1 mês para fazer uma cena de 3 minutos. Mas mesmo assim a gente sabe que a gente tem orçamento limitado, que a gente tem uma estrutura limitada, que o nosso equipamento aguenta determinadas coisas. Então é o que se tem. A gente tenta fazer o melhor possível, mas dentro da realidade que a gente tem.
No caso do Mangue, o problema de orçamento foi parecido com o do Chupacabras? Parece que você fez com R$300, né? O Chupacabra foi um vídeo para fazer. Então, assim, o Chupacabra, eu ia fazer outro roteiro que não deu muito certo, porque o dono da câmera tal, aquelas coisas. E vamos fazer um vídeo. Aí pegamos um final de semana, pegamos uma câmera emprestada, o trocado que tinha no bolso, fizemos vaquinha e fomos lá, o que saía, saiu. E foi incrível ter o resultado final e as pessoas terem gostado tanto do Chupacabra. Agora o Mangue é um trabalho muito diferente. O Mangue eu estou trabalhando nele há 2 anos. Então, assim, nesses 2 anos houve uma evolução muito grande e a questão de orçamento é interessante porque eu comecei a trabalhar no Mangue construindo um barraquinho com algumas tábuas velhas que tinha ali e sem nenhum serrote, com 2 meninos que resolveram trabalhar comigo em troca de algumas aulas de efeitos. Então, assim, nesses 2 anos... Aliás, você está precisando de gente para trabalhar lá, porque aí você pode fazer seu comercial. Quem precisar de aula de efeito, aí você já pode chamar que o pessoal já vai. A gente está usando muito figuração de zumbi. Né? Então tem muito ataque de zumbis, assim, então... Hoje, nesses 2 anos, eu consegui equipamento, aos poucos está o orçamento. Então hoje a gente se formou uma equipe que é muito bacana. Então você vê que é um sonho seu, que com o passar do tempo começa a virar sonhos de outras pessoas também. Né? E uma lição que eu aprendi é que cinema é uma arte coletiva. Por mais que você queira tente fazer sozinho, ele é feito por muita gente. Né? E hoje em dia, às vezes, tem dias de filmagem assim que você reúne 50 pessoas para se enfiar dentro do Mangue e pessoal para sofrer mesmo. Eu falo para os outros, quer trabalhar? Eu aviso antes, você vai sofrer, viu? Porque a maquiagem é muito chato, latex, colar no rosto, cola pelinho, 2 horas maquiando para depois se enfiar dentro do Mangue com frio. É brabeira. E você mais do que ninguém sabe, né? Porque de vez em quando você faz pontas, né? Nos seus vídeos. Isso faz parte, né? Aquela coisa, não tem, vamos nós. E como que você consegue conciliar isso? Dirigir, atuar, né? Fazer roteiro? Como é que você... Atuar... E maquiar, né? É o seguinte, até um dos motivos que eu estou dando curso também. Por estar fazendo a coisa com uma equipe muito reduzida, você acaba tendo que atuar em várias áreas diferentes. E assim, dirigir e escrever é das minhas coisas preferidas. Né? Efeitos eu faço porque não tem mais ninguém que faça efeitos. Se tivesse uma outra pessoa que faria, eu colocaria para fazer. E atuar só a nível de brincadeira, em pontas mesmo. Então no Chupacabra eu entrei lá porque na hora não tinha mais ninguém, aí beleza, faz eu. Mas no Mangue eu ainda não entrei não, provavelmente vou entrar só para levar uma machadada e é isso aí. E o Mangue, ele... Por causa do orçamento, ele teve um lance de ser curta, depois virar longa, e agora é o quê? É um longa? O Mangue ele começou como longa, a ideia inicial, depois virou curta, porque seria muito difícil, de curta passou para média, agora chegamos em longa novamente. Então, assim, que na verdade era a ideia inicial. Então ele é interessante porque é um projeto meio aberto. À medida que você vai fazendo, e até pela maneira que a gente está fazendo, que todo mundo tem outras maneiras de sobreviver e tal. Então a gente filma muito final de semana, aquela coisa. Então assim, pessoas entram na equipe, pessoas saem da equipe, a coisa vai crescendo. Então ele foi crescendo, agora se tornou um longa. E eu estou muito contente com essa ideia de ser longa, que eu curto, tenho muita vontade de fazer um longa há muito tempo. Que normalmente o mercado capixaba, né, tem mais curta-metragem média, né? Longa porque praticamente inédito, né? É pouco, só que longa realmente é muito trampo. Então assim, você passar, como estou passando 2 anos no mesmo projeto, você tem que estar gostando muito do projeto. Curta é bem mais fácil, né? Fazer um curta e tal.
história mais rápida. Mas eu acho que a linha que eu faço também, a nível de Brasil, não é uma linha comum, né? Eu mesmo tenho referência de terror splatter, que é terror explícito assim no Brasil, eu nunca assisti. Estamos indo para um breve intervalo e no próximo bloco continue assistindo a entrevista. Não saia daí que o Bitola já volta. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, larga de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada! Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser! Do jeito que eu quiser! Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Estamos de volta com o Bitola e hoje o nosso entrevistado é o diretor, roteirista e artista plástico Rodrigo Aragão. Onde que Lúcio Fusci e Tom Savini influenciaram na sua carreira? Vou fazer um filme que eu gostaria de ver. Então, eu sou muito fã de terror. Então, tem alguns caras assim que para mim são mestres. Então, assim, dos maiores, Sam Raimi, Peter Jackson, que é Evil Dead e o Fome Animal, né? Agora eles estão fazendo Homem-Aranha e o Senhor dos Anéis, King Kong. Eu adoro eles, os trabalhos dele de início de carreira são muito legais. O Fusci, filme de zumbi italiano da década de 70, o mestre do gore, é uma coisa que eu curto muito. Principalmente assim, baixíssimo orçamento, tosco demais, mas o filme carrega uma energia que é muito bacana, eu curto muito, assim. Então, esse tipo de referência, para mim, é muito legal e até nos mostram também algumas coisas. Se você pegar um Evil Dead, um Zombie do Lúcio Fusci, o filme é cheio de erro. Tem erros de continuidade, tem erros, N erros. E ele entra nessa coisa, porque os meus também, lógico que tem erro. Por exemplo, eu estou fazendo um cenário. Às vezes tem uma cena que uma pessoa entra e tem uma luta e eu só consegui concluir aquela cena 6 meses depois. Então é evidente que vai ter um erro de continuidade ali. Mas isso vai ser até parte da linha que eu estou seguindo. Então, assim, o conjunto geral, esse tipo de coisa acaba criando um tempero, assim. Então os fãs da vertente já curtem também. Interessante, né, cara, que, como você disse, os filmes de terror costumam ser toscos, né, exagero no sangue. E no Chupacabra parece que segue uma linha mais séria, né? Menos exagero. O terror ele tem uma característica muito legal, que é o seguinte: o terror, tecnicamente, ele tem que ser bem feito. Então, por mais que ele seja tosco no resto, mas o seguinte, o terror ele se aproxima da comédia em uma coisa: não dá para você fingir que gostou do filme. Como na comédia, ninguém vai fingir que achou engraçado. Se você forçar um sorriso, você... Então o terror, quando o cara não tem um time bom, se a coisa não for exata, a pessoa não sente medo, a pessoa não se assusta. Então não funcionou. Você pode ter 100 milhões de dólares, mas o negócio não funcionou. Então o terror ele é muito verdadeiro, assim. Então o Chupacabra, ele tem vários erros também, lógico que eu sei todos eles, mas ele tem essa coisa legal, e até na verdade me surpreendeu quando você vê o público realmente se assustar e pular da cadeira.
Porque eu acho que eu não consigo ver um filme de terror como a maioria do público. Eu nunca vejo um zumbi, eu vejo lá um boneco, olha que boneco legal e tal. Olhar mais técnico. E você não consegue se livrar disso depois de um tempo, né? É verdade. Então, assim, quando eu vi o Chupacabra em um cinema, o público assistindo, o público se assustando, eu falo, olha, funciona. A pessoa se assusta mesmo. E foi muito bacana isso. E o Chupacabra conseguiu uma plateia de faculdade, né? Porque são os filmes, são os vídeos que a pessoal de comunicação produz. Né? Só que, estranhamente, esse tipo de vídeo tem uma aceitação em festivais pequena. Como que você vê isso? Traz muita gente, mas, na verdade, na hora de ganhar o prêmio, você... Eu acho assim, o terror, essa linha que eu faço, ela é o seguinte... Existe o público que realmente gosta, existe o público que odeia. Você não tem muito meio termo da pessoa assistir e achar coisa. Ou a pessoa detesta ou gosta muito. Eu vi na biografia de Zé do Caixão, as críticas sobre os filmes deles da década de 60 sempre eram assim. Alguns achavam fantástico e outros odiavam, achavam que o cara deveria ser preso. Então isso é uma coisa interessante, que eu acho que os bons filmes eles devem ser assim, ou seja, é melhor do que a pessoa passar, você cria uma emoção, a pessoa vai repudiar aquilo ali ou vai gostar muito. Quanto a festivais, é assim também, eu acho que tem festivais que você é muito bem recebido, tem festivais que você nem entra. Então o meu interesse, até no Mangue e tal, são festivais de cinema fantástico, meu maior interesse, que no Brasil infelizmente tem poucos, tem um só em Porto Alegre. Que é especializado em terror e ficção. E é isso. E qual é o segredo de um bom filme de terror? Eu acho que um bom filme de terror, ele deve trabalhar a emoção. Você tem que ter uma noção de tempo muito boa e você tem que cativar a emoção do público. Então, eu acho assim, por exemplo, Spielberg começou fazendo terror. Em Tubarão, por exemplo. Encurralado, né? Foi o primeiro filme dele. Ele já demonstrava domínio absoluto da emoção do público. Isso eu acho que é uma coisa mais importante no terror. Quando você não consegue isso, o filme não funcionou. E tem um detalhe do filme do Spielberg, que você falou do Tubarão, que ele conseguiu casar a trilha sonora, né? Que são 2 notas ou 3 notas, pouquíssimas notas, e ficou algo fantástico. Sim. Qual a importância da trilha nos seus vídeos? Você pensa dessa forma ou você tem um gosto pessoal pelo rock e acaba utilizando o rock mais assim? O som mais de 50% do filme é som. Eu estou muito feliz com o Mangue, que a gente vai fazer uma trilha totalmente original. E isso é uma etapa de pós-produção que eu ainda não cheguei, mas eu já estou animadíssimo, porque eu estou trabalhando com muitos músicos. Ou seja, o meu câmera é percussionista, o Vinícius, que é protagonista, é um dos melhores bateristas do estado, o rapaz da luz toca congo, o meu ser de direção tem banda de rock, então tem muito músico. Então, quando terminar, eu acho que fazer musicalização, fazer a voz dos zumbis e fazer a musicalização do filme vai ser uma coisa muito divertida, assim. Para mim vai ser uma coisa deliciosa de ser feita. Apesar de eu não tocar nada. Mas vai ser legal. E você acha que fazer o gênero terror é mais difícil que os outros? Eu Exatamente acho. por esses detalhes? Eu acho, mas ele tem uma vantagem, que ele é mais divertido. Eu me divirto muito fazendo os filmes, assim. E eu acho que a equipe todinha. Então, assim... Isso é muito legal. Por mais que você esteja fazendo uma coisa que seja assustadora, mas ali não, todo mundo se diverte muito. Então, assim, é legal isso. Em relação à maquiagem, você se inspira em quem? Em relação à maquiagem de efeitos, a maior referência do mundo chama-se Rick Baker. Então, já ganhou 6 ou 7 Oscars com Planeta dos Macacos, Ed Wood, umas coisas. O cara é muito bom. E não tem como você fugir dos americanos, né? Tem os técnicos americanos muito bons, assim. Então, Rick Baker, Tom Savini, o Steve Johnson, algumas coisas de bonecos, Stan Winston, que fez o Alien e tal, são os mestres. Assim, a gente só pode venerar e admirar o trabalho desse povo, né? Quais são os materiais que você utiliza na maquiagem, mais utilizados?
Bem, eu tento trabalhar com material nacional, questão de verba, né? E eu tive que desenvolver uma série de coisas por não ter acesso ao material de verdade lá de fora, né? Mas eu trabalho com látex, silicone, algum material de maquiagem mesmo. Desenvolvi fabricação de tipos de verniz. Para boneco a gente usa muita estrutura de alumínio, cabo de aço, motor, resina, cabelo de nylon, esse tipo de coisa. Na verdade, uma das grandes coisas de maquiagem e efeito especial, você tem que usar a maior variedade possível de materiais. E quanto mais você diversifica, fica mais difícil de perceber a coisa. Os materiais em chupacabra, você utilizou o que exatamente? O chupacabra, ele é uma maquiagem que tem ali mais elaborada, que é a maquiagem do chupacabra, que são próteses de silicone. Então é uma máscara sob medida, e ali tem um boneco de poliuretano, que é o que é esmagado, e leva um tiro no olho e tal. Na verdade, o chupacabra é bem simples assim em relação a isso. As outras maquiagens são maquiagens bobas feitas na hora mesmo. E é uma coisa bem tranquila, assim. E, no caso, você tem, para produção pequena, você mesmo faz a maquiagem. E em produções maiores, você tem uma equipe ou é você a sua equipe? No Mangue, algumas cenas de ataque de zumbis, assim, eu dei uma oficina no Carmélia, então eu consegui reunir todos os meus alunos, todos os alunos... Você deu uma oficina no Carmélia, né? É. Juntei os alunos todos e foi muito legal para eles também, que já puderam colocar em prática as coisas que aprenderam na oficina, né? Então sempre quando tem uma cena com o maior número de figurantes, eu convido eles para dar uma mão. Mas 90% do resto dos efeitos é comigo mesmo. E na última cena, né, no chupacabra, quando o cara apedreja o chupacabra, existe uma iluminação de baixo para cima, né? Isso foi intencional? Qual foi sua vontade para isso? Você pensou em quê? Não, o chupacabra é uma brincadeira. Então essa iluminação de baixo para cima é uma iluminação descarada de filme de terror trash. Então se você pegar... Você usou o que assim? Fome animal? O holofote. Holofote normal? Não tem outra, holofote com uma lâmpada. Então assim, eu não vou falar, estamos brincando de filme de terror. Então é isso aí. Jogamos lá e eu acho que ficou legal a coisa. Tem outra cena que aparece o holofote. Tem na árvore, assim, eu coloquei o holofote. E o pessoal, hoje esse holofote vai aparecer. Não, tudo bem. Evil Dead tem os holofotes. Vamos dar uma homenagem a Evil Dead. E nunca vi ninguém comentar daquele holofote. Então Ninguém nem percebe, né? Você fica tão preocupado, quer dizer que você conseguiu fazer um trabalho interessante de prender o pessoal. Exatamente, essas coisas são bacanas mesmo. E terror é uma coisa muito legal, que por mais que você tenha que ter esse domínio de emoção do povo e essa coisa, tomar cuidado para não virar comédia não intencional, porque você pode colocar humor, normalmente eu gosto de colocar algumas coisas de humor, mas o triste é quando você não tentou fazer humor e vira comédia, né? Mas você pode brincar com essas coisas, isso é legal. Normalmente eu falo, quando a equipe começa com muito, olha, mas tem aí, rapaz, mas tem aquela coisa ali. Não, gente, é um filme de terror, vamos assumir, é terror, ué. E deixa rolar. E aquele gritinho do chupacabra? É seu, é do ator, ou foi... Aquele menino é o Vinícius, que é o Balderrama, dos Santos. E, como eu disse, é um excelente baterista. É um cara extraordinário e aquele cara de um talento, ele está sendo protagonista do Mangue. E é impressionante o talento do cara, tanto para cena de ação como para cena... E para aquilo ali, todos os gritos, tudo ele fez, sem nenhum efeito ali de computador e tal. Né? É ele brincando mesmo. Então no Mangue também ele conseguiu me surpreender e todo mundo na equipe. Tanto nas cenas de ação, que ele faz coisas incríveis assim, quanto nas cenas de trágicas e coisas, que ele tem uma carinha de tristinho, né? E eu sou muito chato. Ele consegue fazer coisas assim que as pessoas ficam impressionadas. Então ele é um cara que você fala, Vinícius, faz cara de nada. Ele vai lá e faz. Cara de nada é meio triste. Ele consegue. É impressionante ele. Muitos diretores comentam que trabalhar com ator é muito difícil. Porque o diretor tem na cabeça o que quer que aconteça, mas não consegue passar isso para o ator.
Como é que você lida com isso? Você tem essa facilidade? Você consegue fazer o ator entender o que você quer? Ou você tem outros métodos? É o seguinte, eu acho que uma das coisas de um diretor que é meio frustrante, você não deve querer que o ator faça o que você faria. Na verdade, você deve fazer o ator dar o melhor de si e fazer o que ele faria, porque na verdade esse é o trabalho dele, ser ator. Então acho que eu tendo isso, e uma característica que eu tenho, que eu trabalho com pouquíssimos atores profissionais no elenco, eu tento sempre pegar personagens que tenham características do próprio ator, do indivíduo mesmo. Então meu trabalho é muito mais fazer a pessoa relaxar e entrar no clima da coisa, e sempre fazer ela representar o mínimo possível, porque uma das coisas que eu divido é você fazer a pessoa menos. Então quando você pega um ator que faz teatro, já é viciado em teatro e tal, aí você pega lá o cara, sai uma merda. Então normalmente eu até prefiro pegar pessoas que não fazem teatro, que é mais fácil fazer elas serem naturais. Então acho que é por aí, é fazer a pessoa ficar tranquila. E aquela cena que o cara escapa do cativeiro e corre pela ribanceira, como foi feito aquilo? É uma curiosidade, assim, que a câmera nervosa... O que, ela rolando? Que ele sai correndo e você... tem uma cena ali, um plano que as pessoas gostam muito, que é o rosto dele, que é ele segurando a câmera aqui. É ele que segura? Câmerazinha mini DV, ela é bom por disso. Se você souber usar, você põe ela em qualquer canto, né? É o próprio cara segurando. E demais o Alzir, que é o protagonista do Chupa-Cabras, ele é um cara muito legal, porque ele não é ator, ele não é um ator, quando ele tenta ser também, não é um cara de muita expressão, mas ele tem uma disposição incrível. Então você chega pro cara, ô Alzir, você consegue, assim, pular daquela árvore e descer rodando? Vai agora! Então assim, na cena da... ele vai que vai. Cena dele rolar, ele fez aquilo umas 20 vezes. E tal. Então, assim, o cara com toda a disposição. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de avisar as pessoas que vão trabalhar no filme. Falar, é pauleira. Não reclama dele. Eu aviso antes, que não quiser, não vai. Então, o Alzir, assim, ele... a parte física, assim, ele fez tudo muito bem. Você vive de cinema? Viver de arte no Brasil é uma batalha, né? Eu, atualmente, eu estou conseguindo viver de produzir cinema. Mas, acima de tudo, eu trabalho com efeitos especiais. Eu sou um artista plástico. Efeitos especiais é basicamente você resolve problemas. Então, assim, muitas vezes as pessoas procuram, às vezes não é para cinema, para um stand, para uma escultura. As pessoas, poxa, eu preciso de uma escultura assim, assado. E por você trabalhar com muitas técnicas, muitos materiais, você consegue resolver um leque grande de coisas. Então, assim, sempre pinta alguma coisa. E você vai sobrevivendo de fé e arte. Não tem jeito. E maquiagem é cara? Fazer maquiagem, fazer efeitos especiais é bem caro. Como eu disse sobre como a maquiagem acabou sendo natural, porque eu tive que desenvolver uma técnica totalmente minha. Então, assim, eu tive que aprender a fabricar alguns produtos. E isso, na verdade, me deu um grande... Foi muito bom para mim, porque às vezes se você vai para a América e faz um curso de efeito lá, você vai aprender a fazer um envelhecimento com uma determinada material, uma determinada técnica e aquilo ali. Então a pessoa trava e só faz aquilo ali. Aqui você tem que aprender de qualquer jeito, então você começa a experimentar coisas. Isso te abre um leque muito, muito maior. Então nunca pude trabalhar com materiais muito caros, sempre trabalhei dentro da minha realidade. E é isso. E o que falta no mercado capixaba para ter mais pessoas que trabalham com efeitos especiais, assim como você? Eu acredito o seguinte, eu não digo no mercado capixaba, eu digo no mercado brasileiro, porque eu já morei um tempo em São Paulo, já morei um tempo em Salvador, em Minas, e tudo que eu vi, até em Sampa, assim, que me impressionou muito, você vai no Sindicato dos Técnicos de Cinema, e as pessoas não conhecem essa linha de trabalho, não existe. Então nem em São Paulo existe uma linha de produção de efeitos especiais. Até porque as pessoas que vão fazer projetos, que já escrevem um roteiro,
ela já tenta escrever com o mínimo possível disso, por saber que no país não tem. Então, assim, o cinema nacional, ele tem utilizado bastante computação gráfica, que isso até que a gente tem técnicos em um padrão legal, tem o Coronel Lobisomem e tal. Agora, em efeitos analógicos, ou seja, efeitos sem o computador, você não tem referência nenhuma. Então, assim, e a demanda também não existe. Até por isso que eu já faço efeitos, já escrevo o filme, já dirijo o filme, faço um negócio meu logo para poder fazer a porra toda. E você estava falando, cara, que você escreve já pensando, na verdade, você escolhe atores e escreve já pensando nas características da pessoa mesmo. Você escolhe a pessoa primeiro, depois escreve, ou você escreve, já pensa, eu acho que vou usar aquele cara, já meio na sorte mesmo? Eu acho que as duas coisas. A gente tem que fazer com o que você tem, né? Já tem uma equipe que trabalha com você, né? Então você tem um leque de amigos. Todo mundo que trabalha comigo é antes amigo. Então, assim, é junto. Tem algumas pessoas que você conhece e fala, nossa, esse cara daria um personagem. Tem gente que fala, um personagem desse tipo, um dia eu encaixo ele em alguma coisa. Vinícius foi muito assim. Há muitos anos eu conheço ele, eu queria fazer com ele um personagem como ele está fazendo no Mangue. Com cara de nada. Eu conheço ele há tempos, ele encaixaria no papel. Outras pessoas não, você já tem que procurar. Agora tem um pescador, não tem um ator ainda. Em 3 semanas eu preciso, eu pesquisar algum ator por aí. E quando você dirige, assim, no caso do Mangue ou Chupacabras, que você fica vendo determinada cena acontecer, bate aquela vontade, assim, poxa, eu gostaria de estar fazendo essa parte, gostaria de estar lá. Como ator? Como ator. Não. Eu trabalhei muitos anos no Mausoléu como ator também. E apreciei bastante. Eu acho que ali minha experiência por essa vida de ator, tá beleza. Não, tá ótimo. Meu lugar é atrás das câmeras. O contato com o público, na parte do teatro, no caso, o Mausoléu, e o contato com o público do vídeo, como diretor, qual a diferença? O que você sente em relação a isso tudo? É interessante, porque o Mausoléu, nós não falamos direito o que era o Mausoléu, né? Era um teatro itinerante, onde as pessoas entravam e acompanhavam uma história em vários ambientes. Então era uma estrutura imensa, era 18 toneladas de material, e os grupos eram pequenos, eram 8 pessoas. O público vinha de 8 em 8 pessoas, aí acompanhava a história, depois vinha mais 8. Apresentação para 30 mil pessoas, assim. Ficamos 2 anos em Salvador, uns meses em Minas e uns meses aqui em Guarapari. Então havia sessões maravilhosas, ótimas, e havia sessões que eram horríveis, eram péssimas. No caso do Mausoléu, porque havia uma coisa direta com o público, então o público podia interferir e tal. Então, a coisa que eu penso muito sobre teatro é o seguinte, o teatro ele só acontece, o espetáculo, enquanto tá tudo ali. Então você monta tudo, enquanto acontece ele é real. Acabou. O pessoal foi embora, desmontou a coisa. A coisa que eu acho bonito no cinema é você faz uma produção e dali a 30 anos é a mesma produção. Ou seja, você monta aquilo ali sozinho, na frente do seu computador, toda a coisa, e passa esse tempo, a obra está pronta. Então a pessoa que vai ver daqui a 30 anos vai ver aquela mesma coisa. Isso é muito bacana, assim, eu acho isso muito legal no cinema. Então ele acaba sendo mais íntimo para mim. O cinema você pode ser mais extremamente específico assim, no que você quer mostrar. E é isso. E você tem um sonho ainda a ser realizado? O que você... Eu estou muito feliz, eu acho que eu estou realizando meu grande sonho, que é fazer um longa. Então eu estou muito feliz com o resultado do que está sendo feito no Mãe, eu estou com 50% do filme pronto. E eu estou satisfeitíssimo assim, com tudo, tal. Então acho que eu estou curtindo. Então eu acho que a coisa toda não é ganhar rios de dinheiro, não é ir para a América, não ter o menor interesse. É conseguir fazer um cinema legal. Eu também não sou do tipo, eu conheço algumas pessoas que produzem filme, que eles falam, não, legal é produzir sem qualidade e tal. Não, eu gostaria de fazer filmes bem mais caros. Eu gostaria de fazer filme de 1 milhão e tal. Eu não falo porque eu não tenho. Mas
de poder produzir alguma coisa legal. Eu acho que uma coisa bacana nesse cinema é... Porque essa questão no Brasil de se fazer filme em cima de lei, tudo é sempre em cima de lei. Eu acredito que o cinema, apesar de algumas pessoas torcer o nariz quando a gente fala isso, mas o cinema é uma indústria. O cinema é uma coisa extremamente cara. Então, o cinema ele deveria se pagar. Então, o meu sonho hoje é o quê? É conseguir produzir um filme que o público goste o suficiente para querer comprar DVD e que ele se pague. Para mim poder fazer outro por meios próprios, sem precisar entrar em lei, nem coisa assim. Então, assim, fazer uma coisa que eu acho legal e ter esse contato direto com o público. Interessante, né? Você está fazendo um longa, no caso do Mangue, sem apoio de lei, né? Sem apoio de lei nenhuma. E tem essa coisa que a distribuição vai ser totalmente independente, vender em banca mesmo, em site e a coisa. Eu acho legal o seguinte, você conseguir, mesmo sem grandes orçamentos, mas uma coisa legal que eu acho do efeito, e é uma coisa que eu curto muito de cinema, é fazer o público derreter, sabe? O amigo meu fala. Você fala, nossa, que legal! Então, quando você consegue fazer isso de efeito, funciona. Então, assim, algumas cenas prontas eu mostro para os outros e fico muito contente quando alguém derrete, assim, que é uma coisa que eu gosto no cinema, quando isso acontece comigo, eu acho ótimo. Você está sempre em cinema, vai só na estreia? Sempre, eu sou cinéfilo. Eu sou cinéfilo mesmo, gosto muito de filme, adoro filme. Qual o melhor filme, assim, que você mais gosta, se você fosse indicar aquele filme que você mais gosta? Um desse eu gostei. Okay. De todos os tempos? Tudo que você já viu. Não tem muito. Eu sou Se cinéfilo, pensar muitos assim, filmes. Um que marcou você? Nossa, tem muitos filmes bons. Eu acho assim, na última safra, tem um filme chamado Filhos da Esperança que é muito bom, tá muito legal. E eu gosto de cinema espetáculo mesmo. Eu adoro tanto as coisas de terror, lógico, né? Mas eu gosto. Assisti o Homem-Aranha, derreti o filme todinho e tal, sou fã do diretor. Isso. E que você não gosta, uma tosqueira total? Não, rapaz, eu não gosto de padrão pop americano, assim, eu acho muito chatinho, assim, né? Coisas que são muito normais, muito feitos sobre medida, assim. Fórmula. Fórmula pronta e tal, eu já não tenho mais saco pra ver isso. Até porque eu já vi tantos filmes na minha vida que chega uma hora, como terror. Tem muito terror que é aquela fórmula totalmente pronta e tal, que eu já não tenho uma paciência nenhuma pra ver aquilo ali. E acaba passando no cine trash, né? Que passa tal. Porque eu acho assim, existe vários tipos de trash, né? Trash é um termo meio difícil. Quando o diretor tá querendo, não, eu tô fazendo um filme trash, ele, beleza. Quando o cara não tentou fazer um filme trash, queria fazer um ensaio trash, já não gosto muito não, entendeu? E é por aí. Então daqui a pouco você vai estar lançando o Mangue, né? Deus quiser, em agosto. Quais são agosto? E quais são os próximos trabalhos? O que se vem daqui para frente? Eu estou totalmente dedicado no momento ao Mangue. Né? Eu acredito, após o Mangue, vai vir um processo longo de comercialização e tal, mas após o Mangue eu estou querendo fazer um longa sobre Chupacabra. Nada a ver com esse curta que tem aí. Mas fazer um animatrônico legal, mas isso é para 2008, por aí, bem para frente, assim. Mas a questão de padrão de filmes, eu gosto muito de utilizar cenários rurais, ou seja, como o Mangue. É muito bonito o manguezal. Acho que o Espírito Santo ele tem essa característica. Existem coisas muito bonitas. Então, em vez de a gente ficar tentando mostrar muito metrópoles para aparecer Nova York e tal, você mostrar o manguezal, mostrar a mata, que existem as montanhas. Então, no Mangue, quero me concentrar nos manguezais de Guarapari. E se vir a produzir o Chupacabra, eu for para o interior do estado. Então, filmar as florestas que tem, as montanhas, barraquinho, esse tipo de coisa. Rodrigo, obrigadão pela presença. Valeu por você ter participado do Bitola. Prazer foi meu. Obrigado.
Chupacabra! Vampiro, vagabundo, terceiro mundo dominante. Drink de olivar é um café sem ganar. O Bitola de hoje chegou ao fim. Para críticas, dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para programa_bitola@yahoo.com.br. Até a próxima.